Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Dominantes Online. Eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia, vocês já devem conhecer, né? A gente está entrando no módulo de Citologia com essa videoaula. A gente vai começar a falar sobre a replicação do DNA. Se você não assistiu a aula de ácidos nucleicos dentro do módulo de Bioquímica, eu aconselho a vocês a assisti-la primeiro para voltar para essa aula, tá legal? O que seria a replicação do DNA? É um processo de autoduplicação do material genético, mantendo assim o padrão de herança ao longo das gerações. As nossas células, galera, elas estão sempre em divisão, principalmente célula epitelial. A mão que eu apertar hoje de vocês não vai ser a mesma mão que eu vou apertar daqui a uma semana. As células vão estar todas renovadas. E aí, durante essa renovação, as nossas células precisam de duplicar. E para duplicar, o material genético tem que também aumentar o seu volume e na hora da divisão, essa divisão ela tem que ser equitativa, né? Ela tem que continuar com o mesmo número de moléculas de DNA que haviam antes. Então, na verdade, quando a gente tem essa aula sobre replicação de DNA, é uma aula que a gente coloca para iniciar o módulo de citologia, já que a gente acabou de falar na bioquímica sobre os ácidos nucleicos, mas também é uma aula que complementa a divisão celular. Essa replicação do DNA ela é semiconservativa. O que significa dizer semiconservativo? O DNA ele vai abrir as suas fitas e cada uma delas serve de molde para uma nova fita. Lembra lá na aula de bioquímica que eu falei para vocês que o DNA era fita dupla? Então, aqui ele vai abrir a fita dupla através da quebra das ligações de hidrogênio que existem entre as moléculas, na verdade, as bases nitrogenadas, né? E aí, quando ele utiliza, né, uma das fitas para o molde da nova fita, ele vai então formar uma molécula híbrida, ou seja, esse DNA ele vai manter uma fita antiga e ele vai sintetizar uma fita nova usando como molde a fita antiga. Então vai sempre surgir uma molécula híbrida, ou seja, uma molécula que tem metade da fita antiga, metade da fita nova. Então, olha lá o que está escrito aqui pra gente. Cada DNA recém-formado vai possuir uma das cadeias da molécula mãe, a gente chama de molécula mãe, né? E aí, por isso, o nome vai ser semiconservativo. Tá legal? A gente tem a molécula mãe e a fita filha. A duplicação do DNA vai permitir que as informações hereditárias sejam transmitidas às células filhas, já que ele sempre vai preservar uma fita antiga, uma fita do DNA que foi copiado. Como é que seria, então, essa replicação do DNA passo a passo? Então, a gente tem a primeira fase, que a gente chama de iniciação. Nessa fase de iniciação, a dupla hélice do DNA ela é bastante estável e proteínas vão auxiliar para a separação das duplas fitas. Lembrem-se da química que ligação de hidrogênio não é uma ligação fraca. Então, elas não atuam em locais aleatórios. Existe a necessidade de uma origem de abertura, que a gente chama, na verdade, de origem de replicação. Então, olha só, as duas enzimas chaves que a gente vai precisar lembrar para a prova sobre essa aula é a DNA helicase. O que a helicase faz? Ela se liga ao DNA de fita simples e, a seguir, ela move-se na região vizinha da dupla fita, forçando as fitas a se separarem, desenrolando a dupla hélice, ou seja, ela requer ATP para fazer isso, tá? Então é como se ela fosse uma tesourinha que vai e corta a fita e vai abrindo essa fita. E temos a DNA polimerase, que sintetiza a nova fita, usando uma das fitas velhas como molde e catalisa a adição de nucleotídeos à fita de DNA que está em crescimento, verificando-se se foram corretamente incorporadas. Então, de novo, a DNA helicase é uma tesourinha que vai abrindo, vai desfazendo as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, e a DNA polimerase é a enzima que vem catando os nucleotídeos que estão ali soltos no núcleo. Ué, de onde vem esses nucleotídeos? Da nossa alimentação. A gente come DNA do boi, a gente come o DNA da planta, o DNA do peixe, da galinha, certo? E aí a gente quebra, digere esse DNA
ele fornece os nucleotídeos, que são as unidades funcionais de toda macromolécula de ácido nucleico. Esses nucleotídeos ficam disponíveis no núcleo para quando a gente tiver essa duplicação, a gente tenha eles disponíveis e para a formação de uma nova molécula. Então é isso que a DNA polimerase ela acaba fazendo. Ela pega, vai catando os nucleotídeos que vão complementar a fita molde. Tá legal? Agora, os locais onde o DNA é aberto, como eu havia dito a vocês então, eles são chamados de, reforçando, origens de replicação. E são marcados por uma sequência particular de nucleotídeos que vai avisar a célula que é ali o local onde ela vai precisar ser aberta. A segunda fase que a gente tem da replicação é chamada de alongamento da cadeia. A DNA polimerase, ela vai catalisar a adição de nucleotídeos à extremidade 3' Então, olha só, ela vai, lembra que o DNA é 5' 3', então ela vai começar a colocar nucleotídeos nessa extremidade 3' da fita de DNA nova, pela formação de uma ligação fósforo-diéster. A ligação fosfato-pentose forma uma ligação do tipo fósforo-diéster com o grupo 5' então do fosfato, que está sendo incorporado. Por isso que a gente fala que o crescimento da DNA da nova fita de DNA vai ser sempre no sentido de 5:3. Por quê? Porque a DNA polimerase ela só consegue catalisar a adição de nucleotídeos na extremidade 3', fazendo essa ligação fosfodiéster com o fosfato que está ligado à extremidade 5' da molécula. Então, a nova cadeia, de novo, vai ser sempre, em qualquer situação, sintetizada no sentido de 5:3. Essa DNA polimerase, ela vai permanecer associada ao DNA e vai se mover ao longo da cadeia de 3:5, durante a polimerização. Fita molde, lembra que é o contrário, então se uma está crescendo de 5:3, ela está indo a de 3:5. Para finalizar a replicação do DNA, a gente tem que conversar sobre as enzimas, né? Então, a enzima DNA polimerase, ela, de novo, só sintetiza no sentido de 5:3, fazendo a leitura da fita molde de 3:5. Só que como é possível sintetizar as fitas novas sobre um molde que está na direção oposta, de 5:3? Porque eu disse para vocês que a fita vai se abrir. E aí, uma nova molécula vai ser formada com a antiga, uma nova molécula vai ser formada com a antiga, para a gente ter duas moléculas de DNA. Ok, se a que eu estou lendo de 3:5 eu faço o crescimento 5:3, está tudo certo. Mas e a outra, que é o inverso, né? Ela é de 5:3. Como é que eu vou montar uma fita de 3:5? Esse é o grande desafio dentro da replicação do DNA. A solução é uma manobra da enzima. A fita que deveria crescer no sentido de 3:5, ela vai ser feita descontinuamente, em pequenos pedaços, com a DNA polimerase trabalhando para trás a partir da forquilha de replicação. Então, olha só para vocês entenderem nessa figurinha aqui. A helicase está abrindo, ok? Então, ela está rompendo as fitas de DNA. E aí, a gente tem a DNA polimerase que fazendo o crescimento de 5:3 aqui bonitinho. Ela vai acompanhar a forquilha. Nessa fita que é 3:5, não tem problema nenhum. A fita molde 3:5 não vai ter problema nenhum, porque a fita nova vai ser formada de 5:3. Ela vai acompanhar a helicase, ela vai acompanhar a abertura da forquilha. O problema é esse aqui, tá? Se a DNA polimerase só consegue sintetizar de 5:3 e essa fita molde já é de 5:3, ela precisa vir ao contrário. Ela precisa vir do lado de cá para lá, do lado contrário da forquilha. Então, o que ela vai precisar fazer? Ela vai adicionar os nucleotídeos de 5:3, como ela faz. Colocou, adicionou, ela está caminhando, ok? Só que o que vai acontecer? Enquanto ela caminha para cá, a forquilha está abrindo mais. Então, ela vai ter que terminar de fazer as ligações e vai ter que voltar.
e formar mais um pedacinho. Enquanto ela está formando mais esse pedacinho, a helicase está abrindo mais. Lembrem-se, a fita de DNA, ela mede até 2 metros de comprimento, galera. Então, ela é muito grande. Isso aqui vai ter que ser feito várias vezes. Enquanto a forquilha está caminhando, a DNA polimerase vai voltando para preencher os espaços vazios. Enquanto essa DNA polimerase aqui, ela é contínua. Por isso, a gente vai chamar uma fita de crescimento rápido e a outra fita de crescimento retardado, porque ela vai precisar ser feita em fragmentos. Esses fragmentos, eles recebem o nome de fragmentos de Okazaki. Tá legal, galera? Posteriormente, eles vão ser ligados, né? Eles estão feitos em pedacinhos. Então, vai haver uma DNA ligase que vai chegar e vai ligar esses nucleotídeos que estão sendo encaixados após a formação da fita original. Resumindo, para a gente entender, uma máquina de replicação que envolve proteínas e enzimas, vai sintetizar um novo DNA. A nível de prova, eu enfatizei para vocês a helicase e a DNA polimerase, que são as que realmente são cobradas, ok? Então, a DNA polimerase vai ser a enzima responsável pela polimerização do novo DNA. Então, ela polimeriza, ela liga os nucleotídeos, ela sai fazendo aquela complementariedade de bases. E essa polimerização, tem que lembrar, ela sempre acontece de 5 para 3. Um primer de RNA, ele vai ser utilizado na síntese dessa nova fita. Que é para quê? Para avisar, olha, é aqui que eu vou começar. Então, primer seria um iniciador, né? Uma moléculazinha pequena com nucleotídeo de RNA para avisar, ó, é aqui que começa a síntese desse novo DNA. Depois ele vai ser removido. Essa sequência de nucleotídeos de uma nova fita de DNA, a gente chama de fita molde. Tá legal? É a fita molde, ou fita mãe, fita de crescimento contínuo. E essas fitas, as fitas novas, elas vão ser sempre sintetizadas, então, nas direções opostas. Contínua, se for a fita em direção à forquilha, ou descontínua, se for a fita contrária. Os fragmentos, então, vão ser unidos e as duas fitas contínuas, então, vão ser formadas. Galera, essa é a replicação do DNA, ela é uma continuidade da aula de ácidos nucleicos que a gente viu no módulo de bioquímica, e para que a gente continue entendendo o que acontece dentro do núcleo e fora para a produção de proteínas, assistam a nossa próxima aula, que é sobre síntese proteica. Obrigada pela atenção de vocês.